Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E essa é a terceira aula do curso O que é o jogo teatral. Hoje a gente vai falar sobre o espaço, o onde. Essa temática me encanta, eu realmente gosto muito de falar sobre o espaço e é algo que tem inúmeros aspectos para que a gente possa entender dentro do jogo teatral. Então, para que a gente possa pensar sobre o espaço no teatro, o primeiro aspecto, o mais óbvio, talvez a coisa que venha primeiro na cabeça de todo mundo, é o próprio teatro. Eu trouxe aqui duas imagens de espaços muito variados, né, muito diferentes, de teatros que a gente tem no mundo, na história da humanidade, a gente tem inúmeros formatos de teatro. E o teatro, na língua portuguesa, a gente tem a mesma palavra, né? Eu chamo de teatro a sala de espetáculo, né? O local onde o teatro acontece, e eu chamo de teatro a cena de teatro, a apresentação teatral. Né? Então, quando eu digo eu vou ao teatro, eu estou falando tanto, eu posso estar falando estar indo para um lugar que é um teatro, como eu posso estar falando de que eu estou indo assistir a uma peça teatral. Né? Então, o lugar onde a cena acontece é chamado de teatro. Mas não é esse teatro, não é esse lugar que a gente vai falar hoje no jogo teatral. A gente tem um outro aspecto que é presente dentro dessa palavra, dessa questão do espaço, que é o cenário. O cenário, ele pode ou não existir, mas na hora que a gente pensa no jogo teatral, ele tampouco importa muito, porque a verdade é que quase sempre eu vou fazer jogos teatrais sem cenário algum. Né? Eu vou fazer como a gente chama, no palco nu. E grande parte das vezes eu não vou fazer em palco nenhum, eu vou fazer numa sala de aula, que é o espaço dentro das escolas, dentro das instituições educacionais, é o espaço que eu tenho para dar aula de teatro, para desenvolver um trabalho teatral. E aí a gente tem mais um conceito, né? Que vale a pena a gente pensar sobre, que é o espaço imaginário. Eu posso estar aqui, né, num lugar físico que nesse caso, é a minha casa, mas eu posso estar numa sala de aula e essa sala de aula é o meu espaço físico onde eu estou. Mas eu posso, na cena, no jogo, eu posso estar em inúmeros espaços imaginários. Né? Então, eu posso estar no fundo do mar, eu posso estar numa floresta, eu posso estar num restaurante, eu posso estar numa rua movimentada. Isso é o espaço imaginário. Né? É o espaço que eu consigo me colocar, sendo que ele vai ser um espaço construído dentro da própria cena. E aí, os espaços imaginários são infinitos, porque a imaginação é infinita. Né? Então, do que vai depender a quantidade de espaços imaginários que eu posso criar? Vai depender do meu potencial imaginativo. Né? Claro que eu imagino muito a partir daquilo que eu já vivi. A minha experiência de vida interfere no meu potencial de imaginação. Né? Mas a minha experiência de vida, ela não significa só os lugares onde eu fui, no caso do espaço. Ela significa também os livros que eu já vi, aquilo que eu já pesquisei, os filmes que eu assisti. Então, as histórias que me contaram, as fotos que eu vi. A gente hoje em dia é povoado de lugares para os quais não necessariamente eu tenha ido nunca e nem irei, né? Mas todas essas imagens, elas povoam o meu imaginário. Então, eu tenho facilidade de me imaginar num lugar que eu nunca fui.
Por quê? Porque eu já vi um filme sobre, porque eu já ouvi uma história sobre. Então, existem todas essas possibilidades, né? E aí, para que a gente possa entender um pouco mais de como que eu lido com esse espaço imaginário, como que eu chego nesse onde dentro do jogo teatral, é importante a gente pensar que a gente vai ter um espaço imediato, um espaço geral e um espaço amplo, né? A Viola Spolin vai dividir o espaço nessas três categorias. Eu acrescento uma outra aí, que é o espaço interno, né? Isto é, se a gente pensa no corpo do ator, a gente tem também algo aí que é o espaço interno do corpo, que vai interferir diretamente na maneira pela qual eu ocupo o meu espaço, né? E aí é importante que a gente tenha claro o que é cada um desses espaços. Então, o espaço imediato é a área mais próxima de nós. Então, vocês vão ver que eu peguei uma mesma imagem, uma mesma fotografia, que vai criando distância, né? Então, nesse caso dessa fotografia, eu tenho como espaço imediato a mesa, os objetos que estão na mesa e as pessoas que estão ao meu lado muito proximamente. Talvez uma ideia que esclareça é você pensar o espaço que eu ocupo sem sair do lugar, né? É o espaço que eu consigo alcançar quando eu não me movo. Então, esse espaço, que no caso do Laban, ele vai chamar de kinesfera, né? E a Viola Spolin vai chamar de espaço imediato, ele é um espaço que eu estabeleço relações sem me locomover, né? Daquilo que está próximo de mim. O espaço geral é a área onde você está, que nesse caso é esse terraço. Então, eu posso estar, por exemplo, sentada numa mesa de jantar e a sala é o meu espaço geral, nesse caso é o terraço. Eu posso estar numa sala de aula, a minha carteira é o meu espaço imediato e a sala de aula é o espaço geral. Eu posso estar num espaço móvel. Então, por exemplo, eu estou caminhando num parque, né? E aí eu vou ter, por exemplo, o meu espaço imediato que vai caminhando comigo pelo parque. E aí o espaço geral, neste caso, é um espaço grande, que é o parque, né? Poderia ser uma praça, poderia ser uma rua. Então, vale a pena a gente entender isso, porque isso vai interferir diretamente no momento que eu estou fazendo uma improvisação, fazendo um jogo no qual eu trabalho o espaço. E aí a gente tem um espaço amplo, que é a área que abrange o que está além, nesse caso, a cidade. Então, eu vou ter, por exemplo, um espaço amplo que pode ser o imediato, a mesa onde eu estou sentada, o geral, a sala, e o amplo, a casa, ou, neste caso, a mesa, o terraço e a cidade. Ou, no caso de um parque, eu posso ter como espaço imediato esse lugar que eu estou. Vamos imaginar que eu estou fazendo um piquenique num parque. Então, o meu espaço imediato é a toalha de piquenique, o espaço geral é o parque e o amplo é a cidade onde o parque está. Mas esse amplo ele pode ser menor a depender do que a gente estabelece como espaço imediato e geral, né? Então, eu posso ter um espaço imediato que é a minha cama, o geral é o meu quarto e o amplo é a minha casa. Então, ele não é fixo, não é que sempre. Ele também pode ser maior. O meu espaço imediato é sempre aquele que eu ocupo sem me mover. Mas eu posso ter a casa como espaço geral e a cidade como espaço amplo, ou o mundo como espaço amplo, enfim. A depender das referências que eu vou fazer na cena, ele pode ganhar
maior tamanho ou menor tamanho. E aí vale a pena a gente entender como é que isso aparece no jogo teatral. Então, o jogo teatral ele vai explorar diferentes espaços, né? Eu peguei aqui um exemplo de um jogo que eu trabalhei na aula passada, que é o que eu estou comendo. Nesse caso, você tem como espaço imediato os objetos que você tem contato, né? A comida, o talher, o prato, a mesa, esse é seu espaço imediato, né? O seu espaço amplo, no caso, pode ser um restaurante, pode ser a sua casa, pode ser a casa de alguém que você foi visitar, pode ser o refeitório onde você come, enfim, depende de qual é o espaço imaginário, de que onde foi estabelecido pelo grupo dentro do jogo, né? Ou por quem está propondo o jogo para você. E o espaço amplo, né, vai variar dependendo de qual é o espaço geral. Esse outro jogo, Como Você Anda, é um jogo que vai trabalhar o onde, porque vai explorar as diferentes maneiras de andar, né? E aí você vai trabalhar a percepção desse espaço, deste caminhar dentro, a partir do seu corpo, a partir da maneira pela qual você anda. Então você vai criar um espaço imaginário tendo como relação a caminhada, né? Tem um jogo da Viola Spolin que você vai trabalhar esse caminhar pelo espaço, esse movimentar-se pelo espaço, onde esse espaço vai variando de densidade, né? Você vai se movimentar como se você estivesse na água, como se você estivesse dentro de uma massa, e você vai perceber esse espaço. Isto é, os jogos que trabalham o onde são jogos que vão trazer para o jogador, vão trazer para o aluno essa experiência do espaço, essa experiência de conseguirem se imaginar em vários lugares, né? E poder interagir com esse espaço imaginário. E aí, eu trago essa pergunta que é: por que trabalhar o espaço na cena ou fora dela, né? E vale muito a pena a gente entender que na hora que eu trabalho com o espaço, eu permito a percepção, não apenas naquele momento que eu estou dentro do jogo, mas a percepção sobre de que maneira eu ocupo os meus espaços pessoais, né? Então, se o meu objetivo é que o aluno compreenda como que eu ocupo espaço dentro de uma cena, é fundamental que ele se dê conta de todos esses aspectos do que o jogo vai trazer, né? Eu não consigo me colocar nesse espaço imaginário sem que eu tenha a clareza das características desse espaço imaginário. Muitas vezes, né, um dos problemas que a gente observa com frequência dentro de improvisações teatrais ou dentro do ensino de teatro é a ideia de que é o cenário que vai fazer com que o aluno se sinta numa cena. E a verdade é que o cenário é algo que tem que chegar depois. Ele tem que chegar quando a cena já está no seu desenvolver, quer dizer, depois no sentido de que ele não é o cenário que vai fazer com que eu me sinta num determinado lugar. O cenário pode ser construído concomitante à cena. No caso do Teatro Educação, eu acho que é muito mais interessante que o cenário vá sendo incorporado ao percurso de ensaios de experimentação, mas o cenário ele tem que ser
quase que um resultado de uma construção que já foi sendo feita pelo grupo de pertencimento àquele espaço, pertencimento àquela situação, aquele lugar imaginário que a peça, o que está sendo experimentado propõe. Ele não pode vir como uma salvação para que o público entenda onde eu estou. Se os meus gestos não mostram onde eu estou, o público não vai acreditar, mesmo que eu tenha um cenário espetacular que mostre exatamente, né, que conte para a plateia onde eu estou. Eu posso ter um cenário perfeito, que retrate uma floresta maravilhosa, mas se os gestos, o jeito de eu me movimentar, o jeito de eu agir não condizem com este lugar, ninguém vai acreditar que eu estou numa plateia, que eu estou numa floresta. A plateia não vai acreditar que eu estou numa floresta. Então, eu preciso trabalhar todo o meu gestual, todo o meu corpo, para que eu possa me sentir nesse espaço. E é para isso que os jogos teatrais, né, os jogos teatrais vão possibilitar essa exploração com jogos que vão permitir que eu me sinta num determinado espaço, num determinado lugar, num onde pré-definido. Se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho no Círculo Arte e Educação, você poderá acompanhar, inclusive aqui no canal, você tem outros jogos que vão te ajudar a entender todos esses conceitos. Nós estamos agora no meio do curso. Se você não assistiu as 2 aulas anteriores, assista para que você possa entender melhor o que é isso. E a gente tem mais 2 que vão explicar com um pouco mais de detalhe tudo isso que a gente está trabalhando aqui, todos esses conceitos que são presentes dentro do jogo teatral. O jogo teatral, como eu disse no primeiro encontro, é um jogo para ser jogado, né? Então, a experiência de poder jogar com ele, de poder experimentar o jogo, é fundamental para que você compreenda na vivência, compreenda atuando, compreenda jogando. Mas esse curso se propõe a te explicar alguns dos conceitos estruturantes do jogo. E o onde é um deles. Vejo você nas próximas aulas. Até mais!